Fala família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo vídeo de pós-jogo aqui pro canal, né, gente? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, perdão, tá? Tô gravando aqui da minha sala, tá? Improvisado aqui, porque chegando em casa agora, já vai dar 1 hora da manhã. Tava na casa da minha sogra, tava lá com meus cunhados e coisa e tal, enfim, tá? Mas tô gravando esse vídeo aqui para vocês, pra gente falar de Vasco, pra gente falar desse jogo contra o Mirassol, e o Vasco continua na zona de rebaixamento depois desse empate sofrido de 1-1 dentro de São Januário, cara. Puta que pariu. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá nervoso de ver o Vasco jogar. Dá nervoso, sabe? Dá ranço, dá ânsia de vômito de ver o Vasco jogar e de ver certos jogadores que estão ali no elenco que não sabem fazer uma invertida de jogada, que não sabe acertar um passe, que não sabe acertar um cruzamento. O Vasco, ele parece um arame liso, cara. O Vasco, ele cerca, ele toca a bola, ele inverte bola, ele toca para um lado, ele toca para um outro, ele toca para a ponta, ele toca para casa do caralho, mas porra, é difícil de finalizar a porra da jogada, né, cara? Então a gente viu ali o Mirassol, que também tá na zona de rebaixamento, eles estão atrás da gente devido ao empate, porque se eles tivessem ganho esse jogo, ou ganhado, né, esse jogo aqui em São Januário, que o Mirassol abriu o placar 1-0, numa falha da defesa, mais uma vez, seu Cuiabano devendo, tá? Seu Cuiabano devendo. Spinelli, que estava na jogada também, ajudando a defesa, devendo. Eu não boto muita culpa nele, mas, cara, não dá pro Vasco tomar um gol da maneira que tomou, de escanteio. Porra, uma bola a meia altura, cara. E ninguém cortar a porra da bola. Seu Cauã Barros, na boa, você tá com proposta da Europa, você tá com proposta do Bolonha, da Itália, o caralho a quatro, pode ir embora, cara. Pode ir embora. Ganha um dinheiro em cima do Cauã Barros, que porra, puta que pariu, cara. Que moleque pra cair de produção, que moleque preguiçoso, que moleque sem interesse nenhum. Parece que, cara, não sei, cara. Parece que perdeu o tesão, sabe, na coisa. Parece que, sei lá, cara. Parece que tem jogador do Vasco ali que perdeu ali o entusiasmo, perdeu a vontade nessa parada de Copa do Mundo, porque o Vasco voltou muito mal. O Vasco, assim, o Vasco ele já estava mal antes da parada da Copa e ele voltou pior. Ele conseguiu voltar pior, cara. Então, porra, na boa, calma, Barros, pode ir embora, vai pro Bolonha, vai pra Europa, vai pra cá do caralho, vai pra onde você quiser, porque, porra, sinceramente, cara, a preguiça que você tá e a falta de vontade que você tá, é melhor você ser vendido, o clube ganhar um dinheiro em cima de você, do que você ficar no Vasco aí com preguiça, tá? Totalmente diferente do Ramon Rick, saiu aplaudido quando foi substituído. Ramon Rick, o garoto da base, de 19 anos, entrou numa fogueira do cacete, tá? Para resolver no lugar do Nuno Moreira, tá? O Pedro Emanuel foi audacioso, colocou o Ramon Rick no meio de campo. Uma vez lembrando, tá? O Thiago Mendes não jogou, teve uma gastroenterite viral, assim como o Brenner também teve uma gastroenterite, né? Não jogaram, não foram relacionados na partida, fizeram muita falta. Aliás, na verdade, o Thiago Mendes fez muita falta no time de hoje. Entrou o Tietchan no lugar dele, que é uma negação, e eu falei, quem tinha que entrar no lugar dele era o Jair. O Jair tá bem, o Jair tá recuperado da contusão, o Jair voltou a ser relacionado, então ele poderia ter começado a partida, mas não. O Pedro Emanuel optou por colocar o Tietchan, né? Então, porra, o Tietchan também, cara, é outra preguiça, a gente não precisa comentar,
tá? Porque o Tietê, cara, é perda de tempo a gente falar do Tietê. É um cara que não marca, é um cara que não apoia, é um cara que não faz nada, é um cara que não faz porra nenhuma. Você tá entendendo? Pode ir embora do Vasco também. O Rojas entrou no segundo tempo, deu uma mudada. O David entrou no segundo tempo, deu uma mudada no jogo. Que a primeira oportunidade de ataque que o Vasco teve depois das mudanças do Nuno Moreira, do David, o Vasco meteu um gol, só que foi anulado, estava impedido, realmente estava impedido. O goleiro estava fora da jogada, então só tinha um adversário na frente da bola ali, então isso caracteriza impedimento, né? Enfim, só que, cara, o que te dá nervoso é que o Vasco ele parece um bando dentro de campo. O Vasco, ele parece que ele é um bando, que ele é desarrumado, que ele vai para o ataque de qualquer maneira. O Andrés Gomes, que fez um golaço, o gol de empate do Vasco foi um golaço do Andrés Gomes, a gente tem que reconhecer. Só que de 10 chutes que o Andrés Gomes tenta mandar para o gol, ele acerta um. De 10 não, eu posso dizer para você, de 20 chutes que o Andrés Gomes tenta chutar para o gol, ele acerta um, porque a maioria vai em cima do adversário, a maioria bate no adversário e vai para córner, a maioria vai para fora ou ele zone a bola, entendeu? A maioria sai pelo lado da trave, a maioria sai fraco e o goleiro pega. O Andrés Gomes é um atacante que é dessa maneira e ele teve, graças a Deus, ele teve uma felicidade de acertar um chute de perna esquerda e a bola ir no ângulo sem defesa e empatar a partida, porque a coisa poderia ter ficado muito pior, tá? Porque o Vasco continua na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, né? Na 20ª rodada. O Vasco agora acho que vai pegar o Bahia lá na Fonte Nova, vai ser osso duro de roer, vai ser complicado, vai ser ruim. Então, o Vasco era de suma importância ganhar a partida de hoje. Por quê, cara? Porque o Grêmio, o Santos empatou, o Santos que chegou a estar perdendo. Agora não pergunto o adversário que eu não me lembro, o Santos saiu na frente, ganhando de 1-0, tomou a virada e empatou no final, inventaram um pênalti para o Neymar bater no final. O Grêmio tropeçou. Se o Vasco tivesse ganhado a partida de hoje, o Vasco teria saído da zona de rebaixamento e estaria numa colocação muito mais privilegiada. Só que não, né, cara? O Vasco... O problema todo, cara, é contar com o Vasco da Gama fazer a parte dele, né, cara? Porque os adversários ajudam, mas o Vasco não faz a porra da parte dele. Infelizmente, você tá entendendo? Dá nervoso, cara, de ver o Vasco jogar. E outra coisa, cara, esse técnico português, esse Pedro Emanuel, já que a premissa dele é ter uma consistência na defesa, de ter uma defesa sólida, de não tomar muito gol, de não passar muito risco, ele não está mostrando isso, pelo menos nos 2 primeiros jogos aí que ele tem andado à frente do Vasco da Gama. Vamos dar um tempo para ele, beleza? Ainda é cedo para a gente julgar o técnico, tá? Mas só que se o tipo de jogo dele é não tomar gol e ser mais consistente na defesa, não é isso que a gente tá vendo. E o Vasco, ele não pode tomar gol. Sabe por que o Vasco ele não pode tomar gol? Porque o Vasco ele não tem ataque, cara. O Vasco ele não tem ataque para empatar e para virar a porra da partida. O Vasco ele parece um arame liso. O Vasco ele cerca, mas ele não agride o adversário. O Vasco não consegue ser contundente, tá? Aí você vê o Mirassol, né? Que a gente continua sendo freguês pro Mirassol, né? Lembrando, são 4 partidas, 3 derrotas pro Mirassol, uma em São Januário, inclusive, 2 lá, uma em São Januário, e agora um empate aqui em São Januário. Freguês do Mirassol. O tabu continua, a escrita continua, o Vasco nunca ganhou do Mirassol. Olha que vergonha, cara. Olha que momento que a gente chegou. A gente nunca ganhou.
desde que o Mirassol figurou na Série A, que a gente nunca ganhou do Mirassol, tá? Então, o Vasco ele não pode tomar gol. O Vasco ele é proibido de tomar gol. Por quê? Porque ele não consegue reagir, cara. O Vasco não consegue empatar a partida e virar a partida. Porque o ataque do Vasco ele é inexistente. O Spinelli, eu não vou colocar a culpa no Spinelli, que o Spinelli, caralho, cara, ele tá numa fogueira do caralho. Porque, primeiro, a bola não chega favorável para ele. A bola chega quadrada, né? O cara tenta lutar e tal, ele tromba, ele bate, ele tenta driblar, ele tromba com o adversário, o cara era 4, mas porra, não dá em nada. O Brenner é um zero à esquerda, se o Spinelli é ruim, o Brenner é muito pior, né? O Ramon Rick, coitado do moleque, cara, era o jogador mais lúcido do meio-campo do Vasco hoje, era o Ramon Rick. Era o garoto aí de 19 anos, 20 anos, que saiu aplaudido na partida de hoje, porque ele foi o único poupado hoje dos substituídos, né? Dessa partida, de ontem, na verdade, né? Ele foi o único poupado ali nessa partida. Então, cara, botaram o moleque numa fogueira do caralho. Ele entrou no lugar do Nuno Moreira, teoricamente. Creio eu que ele entrou no lugar do Nuno Moreira. E eu até concordei com isso, do técnico português ter arriscado. Ele mostrou ali peito, tá? Para colocar um garoto da base no meio campo, tá? E o Ramon Rick jogou bem no primeiro tempo. Ele teve uma oportunidade ali que ele pegou uma bola, estou a queima-roupa, e o goleiro do Mirassol, o Walter, fez uma excelente defesa. E você vê, cara, a diferença do Mirassol para o Vasco, você vê um padrão de jogo. Apesar do Mirassol estar na Série B, né? Porque o Mirassol está disputando Libertadores, o Mirassol está disputando Copa do Brasil, outras competições. Claro, tá pesando, realmente eles estão sentindo a diferença, enfim, né? Mas, cara, a diferença do Mirassol para o Vasco, de estar na zona de rebaixamento, que você vê um padrão de jogo no Mirassol. Você vê que o Mirassol ele tem ali uma distribuição de jogadas, os caras conseguem articular jogadas, chegar no ataque e tal. Agora o Vasco você não vê essa coisa, cara. O Vasco você não vê um padrão de jogo, você não vê os jogadores articularem uma jogada, você não vê o jogador fazer uma porra de uma intervenção, de uma jogada de uma ponta para outra. Você não vê o jogador do Vasco acertar um passe de meio metro, cara. De meio metro. Puta que pariu, não é possível, cara. O cara não consegue acertar um passe de meio metro, te dá nervoso. O time do Vasco te dá nervoso de ver. E o Vasco conseguiu achar um empate numa felicidade do Andrés Gomes, que conseguiu acertar uma porra de um chute de fora da área, porque normalmente ele não acerta. Normalmente, ou ele chuta em cima do zagueiro, ou ele chuta para fora, ou ele isola a bola, alguma merda ele faz, menos pro gol. E a gente teve a sorte do Andrés Gomes acertar o ângulo hoje e empatar a partida. A gente teve a sorte, tá? Cara, o Vasco tem que melhorar muita coisa. Porque fatalmente iremos cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu estou escutando uns boatos aí de que isso está sendo feito de propósito para mostrar para o judiciário, para mostrar para a justiça que o Vasco está em frangalhos, para a justiça poder conceder a venda do Vasco para o Marco Lamarque. Olha, se isso estiver sendo feito realmente, se a gestão do Pedrinho, se essa gestão estiver fazendo isso de propósito para vender o Vasco, é uma puta de uma covardia, tá? É uma puta de uma covardia. Vocês estão sendo mais baixos, vocês estão sendo piores do que o Salgado. Se vocês estiverem fazendo isso de propósito, dando ordem ao time para jogar de sacanagem, para jogar entregando a partida, igual a gente perdeu o jogo contra o Vitória lá no Barradão,
com o Barros entregando a paçoca ali num determinado momento, o Vasco melhor do que o Vitória na maior parte do tempo numa partida, e o Barros entrega o jogo daquela maneira. Se essa porra tivesse sendo feita de sacanagem, vocês são muito filhos da puta, cara. Vocês são muito filhos da puta. Para tentar convencer a justiça, tá? De que o Vasco tem que ser vendido por Lamarck a qualquer preço, porque senão o clube vai acabar, vai cair para a segunda, para a terceira divisão, para a quarta divisão. Se vocês estiverem fazendo isso de sacanagem para forçar uma barra, vocês estão sendo muito baixos, vocês estão sendo mais baixos do que a gestão do Salgado, tá? Eu espero que isso seja só um boato, eu espero que isso seja só uma conversa aí, um boato aí que o pessoal está espalhando. Ou que a oposição está espalhando, tá? Só um detalhe aqui, tá? Nelson de Ossa. Nelson de Ossa, a novela continua. Diz que ele disputou um amistoso hoje contra o Granada, né? O Real Betis jogou contra o Granada, um amistoso hoje, por imposição do técnico do Real Betis, o tal do Pellegrini, né, que faz questão de colocar ele no elenco por falta de opções no elenco aí no ataque. O Nelson de Ossa está jogando no ataque e ele tem sido escalado aí no ataque do Real Betis por falta de opção, né? E diz que depois dessa partida de ontem contra o Granada, que ele vai vir para o Rio de Janeiro para assinar contrato, está tudo acertado aí com o Real Betis. O Real Betis aceitou as condições do Vasco. O jogador, apesar de que tem uma porra de um vídeo rolando aí nas redes sociais, de que o Nelson de Ossa, depois desse jogo, depois desse amistoso contra o Granada, falando que não sabe nada de Vasco, que não sabe nada de transferência de Vasco. Todo bien, todo bien. Una preguntita muy rápida. Se está hablando mucho sobre tu futuro, sobre si puedes salir. ¿Qué le puedes decir a los Betis con Nelson? ¿Estás a gusto aquí en el Betis, Nelson? ¿Estás buscando esa salida al Vasco? ¿Quién? Tú, que si estás buscando esa salida al Vasco, ¿cómo estás? No sé nada sobre ese tema, la verdad. ¿Te quieres quedar en el Betis la temporada? Ya haremos que suceda. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nelson. Que não sabe se vai sair do Real Betis e etc, etc. Esse negócio ficou estranho para cacete, tá? O próprio jogador falando que não sabe de nada disso. Tá muito esquisito isso daí, tá? Enfim. E o Santiago Sousa, o volante barra zagueiro, lá do Racing da Argentina, parece que o Vasco chegou num acordo com o Racing, 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio de dólares que o Vasco vai dar no Santiago Sousa, né? Uma entrada maior que o Racing estava exigindo. Por quê? Porque o Racing, ele tomou um calote aí do Grêmio e tomou um calote também do Internacional. O Internacional pelo Carboneiro e o Grêmio por outro jogador lá, que agora eu esqueci o nome, que eu não vou lembrar para vocês aqui, tá? Enfim, a verdade é que o Racing tomou 2 calotes aí dos 2 rivais gaúchos e eles estão pedindo uma garantia financeira maior do Vasco da Gama pelo Santiago Sousa. Parece que as partes chegaram num acordo e o Santiago Sousa também aceitou a proposta do Vasco, uma vez que ele vai ganhar o dobro do que ele está ganhando aí no Racing, né? Ou mais do que o dobro, né? Acho que é cerca de 800 mil reais por mês. O Vasco vai pagar pelo Santiago Sousa aí, do Racing aí da Argentina. Então parece que são 2 jogadores encaminhados. Só que o Vasco está precisando de atacante, principalmente de atacante de lado de campo, zagueiro alto, que essa zaga do Vasco é muito falha, dá muito mole, tá precisando de muita coisa ainda, cara, muita coisa. Nesse domingo aí eu vou trazer um vídeo aí contando todos esses detalhes aí, melhor aí para vocês. Desejo a vocês aí um final de semana abençoado, um início de domingo abençoado. Fique com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.